bom dia. Alexandra, você é essa hora conversando comigo? Espera mais gente chegar pra poder falar, né? Pra que eu tô aqui? Escolhi aqui, ó, a praça da minha cidade. A praça. Eu escolhi aqui deixa eu virar aqui. Um parquinho que tem aqui perto de casa, que é onde eu venho. Só pra dizer mesmo, o parquinho. É onde eu venho meditar da palavra dele. Quando eu quero ver o verde. Tampei aqui, ó. Quem tá vendo. Porque sim, o ego não pode ser maior. E eu quero agradecer pela sua presença aqui comigo, tá? Se você tá me vendo aqui, é porque existe uma palavra do Senhor para você ouvir, né? Para você meditar, que ela seja útil, que ela seja bacana para sua vida, principalmente para o dia de hoje, né? Por quantas vezes eu não buscava, não procurava, não ia atrás, eu acordava amanhã assim, naquela agoniação, naquele desespero, e eu não sabia por quê. Na verdade, era o meu espírito que precisava de uma palavra para que eu conseguisse ter os dia a dia tranquilo, quando eu não busco mais segurança. É uma história. Me confirma se você é uma das pessoas que estava aqui, da época que eu fazia lives para maquiagens. Sim, eu fazia lives para maquiagens, fazia automaquiagem. E agora eu tô aqui para falar do reino, né? Falar da minha transformação. Se de repente você vê outras lives, eu fazendo outras lives, é porque o Senhor me tocou para que pudesse te dar um recado. Porque quantas vezes, um recado do coração dele, né? Porque quantas vezes eu precisei de uma palavra, eu precisei de alguma mensagem, né? Em cima do que eu estava precisando. E essas lives, elas me ajudaram muito, 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 sabe? Pessoas ali transbordando, falando da transformação, falando do que o Senhor já tinha feito para a vida delas. Já estava acordada mais cedo, postei esse devocional agora há pouco. E aí desde ontem eu estava pensando, Senhor, o que eu posso falar? Porque eu só quero falar o que tu disser, né? Que seja agregador espiritualmente. Senhor, o que eu posso falar para quem está precisando de uma palavra hoje? Desses dias, né? Eu queria vir aqui pro Instagram e depois eu vou passar pro YouTube, que é mais fácil, mais prático. Aí esses dias, quem tá comigo bota aí um coraçãozinho, porque ajuda mais pessoas a serem, um coraçãozinho, um aceno, ajuda mais pessoas a serem notificadas. Ajuda a ter mais pessoas com mais visibilidade. Aí eu pensei, Senhor, sobre o que eu posso falar nesse momento? Que venha da tua palavra, venha do teu querer. Aí esses dias o Senhor tem falado muito sobre sabedoria, né? Sabedoria. Se você quer ter sabedoria pro seu dia a dia, sabedoria do alto, existem vários tipos de sabedoria, tá? Sabedoria do alto, olha aí, coraçõezinhos. Se você quer ter sabedoria do alto, você pode ter, sim, pro seu dia a dia. Eu gosto muito, muito, muito de me inspirar em Provérbios, sempre é meu livro de Provérbios. Inclusive foi um dos livros que fez eu conhecer ao Senhor. Provérbios, Salmos são assim, são livros assim muito simples, que exaltam a grandeza dele e que relembra pra gente quem somos, né? Essa live, ela tem um propósito, né? Então, por muito tempo, eu não sabia quem era eu na Terra, quem era eu para Cristo. Inclusive, chegou momentos de eu perguntar, não sei, me confirme se você já passou por isso também. Bota aí bota aí um aceno para eu entender se foi só comigo, mas eu precisava de um porquê, eu precisava de um pra quê, né? A gente vive uma vida aqui na Terra, a gente vive uma vida onde às vezes as situações, as imposições, o meio onde você veio te faz entender, te faz achar que tu é aquilo que tu viveu aquele período,
né? Então, eu precisei passar por esse processo de entender quem era a minha identidade em Cristo. Você também pode perceber qual é a sua identidade em Cristo, né? Qual é a minha identidade em Cristo? Quem sou eu? Para que eu vim da Terra? Por quê? Inclusive, se você gosta de ler, me confirma aí se você também gosta de ler. Bota um livrinho aí nos comentários. Se você gosta de ler, tem um livro que eu li na minha adolescência que me salvou muito, 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 que é o livro de Uma Vida com Propósito, né? Ela fala quem sou eu, para que eu tô aqui, quem é o Deus que cuida de mim, né? E ela fala que a nossa vida ela não é por um acaso, né? Por muito tempo eu achava que a minha vida era um por acaso, um porquê, né? Um pra quê que eu tinha vindo, né? Eu tinha muitas indagações, eram muitas indagações. E aí o Senhor começou a me responder. Tanto que quando eu, antes de conhecer a Ele, na minha adolescência, eu comecei a ler, né? O livro de... Sabe aqueles livrinhos azul? Quem já recebeu esse livrinho azul? Bota aqui nos comentários. Aquele livrinho azul que doa nas escolas, então, eles doavam Salmos, Provérbios e doavam o Novo Testamento. Então, para mim ficava mais claro. Aí comecei a ler Provérbios, comecei a ler Salmos e eles começaram a clarear, né, a minha mente. Só que eu passou muitos anos, uns bons anos, e eu comecei a ler a palavra, mas eu não entendia como deveria. Por quê? Porque faltava o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele está com a gente, pode estar com a gente em todos os momentos da nossa vida, que alguns poderiam dizer, fora da Bíblia, né? Poderiam dizer que é a nossa intuição, aquela vozinha que você escuta e não faz. A gente escuta, né? Não diga se você já escutou. Não faz, não fala, cuidado com o que você está dizendo. Olha, isso aí vai dar merda. Ele vai dizendo conforme a gente entende, né? E aí, com o tempo, eu comecei a fazer da minha adolescência pra cá. Se estiver fazendo sentido pra você, bota um coraçãozinho, bota um aceno, por favor. Aí eu comecei a fazer o que eu queria, fazer o que o meu desejo estava, fazer. Os anos foram passando, comecei a fazer o que era bacana pra mim. E a vozinha do Espírito Santo, ela começou a ficar baixa, 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 baixa. Até eu quase não escutar, mas ele continua falando. Então, assim, como é Alexandra? Como é de sabedoria? Voltando aqui onde a gente tinha visto, nesse devocional, em Tito 11. Tito 1, Tito 2, 11. Pega a tua Bíblia, não deixe ninguém te falar somente por falar, tá? Consulta a Bíblia. Ela é o nosso melhor manual de tudo, 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 tudo. Da vida, finanças, projetos, planos futuros. E ela é uma das formas do Senhor nos mostrar o que Ele quer para a nossa vida, né? A vontade dele sempre, sempre, sempre vai ser boa, perfeita e agradável, melhor do que a nossa. Aí aqui, vamos ver em Tito 2, 12. Quem tiver com a Bíblia aberta, bota aqui um livrinho que fala, ensinando-nos que renunciando. Vamos ver aqui, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à consciência mundana, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança da volta de Cristo. E o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Jesus, Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, purificar por si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos meditar mais essa parte aqui, ó. O qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo especial. Um pouco do que eu já tinha falado, né? A gente tem o livre-arbítrio. Nós todos temos o livre-arbítrio.
existe um Deus grande, existe um Deus que criou toda a terra, existe um Deus que criou a nós. Esse Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para estar perto dele, para fazer a vontade dele, para, conforme fazer a vontade dele, ter uma vida próspera, uma vida abundante. Mas esse Deus, ele já tinha esse plano para a nossa vida, mas devido ao pecado, que é o contrário, que é o pecado, Alexandra, o contrário do que Deus deseja que a gente faça, isso é o pecado, é o desobedecer. Por causa do pecado, a gente acabou se afastando dele, né? Acabou não tendo essa aproximação que Adão e Eva teve, né? Que isso começou lá no Adão e Eva. Por isso, Jesus Cristo, ele veio à Terra, se fez homem, se fez carne, para que a gente pudesse voltar a ter essa comunhão com Deus, voltasse a ter essa aproximação, né? Porque os pecados eram muito grandes, as desobediências eram muito grandes. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele se sacrificou na cruz, ele derramou seu sangue para purificar os nossos pecados. Então, devido a isso, veio junto a condenação que seria para nós. Ele pegou para si, e o Espírito Santo, ele também, como consolador, como guia, como direcionador, ele se achegou a nós. Alexandra, onde é que a gente pode chegar aí com sabedoria? Que a sabedoria, ela é quando você escuta o Espírito Santo, né? A sabedoria, ela é também quando você consegue ler a Bíblia, consegue ler e entender, né? Você consegue ler e entender. Porque por muitas vezes eu lia, eu não entendia. Eu disse, nossa, a palavra aqui passando por cima, não tô entendendo nada. Não, essa promessa aqui não é pra mim não, essa promessa aqui é para o pessoal de Jacó, o pessoal de José, né? Então, quem nos direciona, Alexandra, com a sabedoria? Quem nos direciona com a sabedoria? Quem nos direciona? O Espírito Santo, a palavra, mas primeiramente o Espírito Santo, né? Então, assim, por muitas vezes, você pode até estar dizendo assim, Alexandra, mas eu sou muito falha, eu sou muito eu erro muito. Eu não sei se o Senhor vai querer me ter perto, né? Muitas vezes passou isso pela minha cabeça. Assim, não, o Deus que eu conheço é um Deus longe, é um Deus tão grande. Não que eu achasse que ele não tivesse o poder de me ajudar nas minhas necessidades, mas eu achava que na minha percepção de não ter lido a Bíblia, que ela é uma bússola e ela me lembra quem sou eu, me lembra quem é Deus, me lembra o que eu possa conquistar através disso tudo. Eu acreditava que era um Deus longe, era um Deus que a terra aqui, ele cuidava de tudo, mas ele não tinha individualidade. O que é individualidade? Tem a Alexandra, seja bem-vinda, Laiane, Ilcias. Tem a Alexandra, tem o Ilcias, tem N milhões de pessoas. O Senhor vai parar para se preocupar com o meu problema? Eu pensava isso, né? Então, conforme eu fui lendo os Salmos, conforme eu fui lendo Provérbios, eu fui entendendo que ele é sim esse Deus grande, ele é sim esse Deus maravilhoso, mas também ele é um Deus amigo, que nos se revela pra gente através dessa intuição, dessa vozinha no nosso ouvido dizendo, olha, não faz, cuidado, né? Olha o que está falando. Então ele consegue se aproximar da gente através dessa morte, né, de cruz que o Senhor Jesus, ele morreu pela gente, para que nos desse vida. E essa é uma das palavras que eu até estou meditando também. Deus, o que é ter vida? O que é ter vida em abundância, né? A sabedoria, ela nos traz isso também. Ter sabedoria é saber o que fazer, não é ter conhecimento. Ter conhecimento eu leio, eu estudo, está aqui na minha cabeça, né? Me confirma se você sabe o que muda de sabedoria para conhecimento. Me confirma. Então, assim, ter sabedoria é você saber o que deve fazer e você fazer. Porque você fazendo, segundo a Bíblia, você fazendo, você
vai estar de acordo com o que Ele quer para a nossa vida. Né? Por muitas vezes, eu sou aqui é o momento de soltar realmente o que já aconteceu comigo. Por muitas vezes, eu queria fazer minha vontade, o meu querer, e eu não queria de jeito nenhum ouvir o Senhor. Não queria, eu não queria ouvir o Senhor. Porque eu achava que o que eu queria era melhor. Na minha mentalidade, estamos papeando, tá? Pode deixar aí o seu comentário se tiver gostado. O seu coraçãozinho. Na minha mentalidade de meu querer, a minha vontade egóica, né? Minha mentalidade de ego, eu queria fazer minha vontade. E era o Senhor dizendo, solta o remo, né? Solta o remo. Eu não sei se você já ouviu a história do alpinista. Para toda pessoa que eu converso, eu falo sobre a história do alpinista. Quem já conhece a história do alpinista, bota aí o quê? O alpinista no comentário. A história do alpinista, o Senhor me lembrava direto da história do alpinista. O alpinista, ele foi desbravar uma grande montanha, né? Uma grande montanha sozinho, porque ele queria bater um recorde. E aí de noite, anoiteceu. E aí ele alcançou, né? Lá o local, a altura que ele queria. Quando deu certo momento, a corda dele desabou. Desabou. Ele caiu de grandes alturas. E aí ele, Senhor, meu pai, me ajuda. Quando ele segurando na corda, ele clamando. Aí o Senhor pegou e disse assim, você quer me ajuda? Tudo escuro, não tinha nada pra ver. Aí ele, eu quero tua ajuda. Solte a corda que eu vou lhe ajudar. Eu tava desse jeito, gente. Por muitos anos eu tava desse jeito. Sabe? Solta a corda, Alexandra, que eu tenho uma coisa melhor pra ti. Eu disse, não, mas a minha vontade é melhor. O que eu tô vendo. Deus vendo isso aqui, ó. E eu tô, não, o que eu tô vendo é melhor. Pode me ajudar mais. Eu acho que o que eu quero é melhor pra mim. Eu não quero. Vai doer te obedecer. Né? Eu achava isso. Aí o alpinista não soltou a corda. Quando foi no outro dia, encontraram ele congelado a 2 metros do chão. 2 metros do chão. Né? Ou seja, confiar na nossa própria sabedoria, confiar no nosso próprio querer, confiar no que a gente entende, pensa que sabe. É tolice. É tolice. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele vê o a mais. E junto disso tem o amor dele. Ele nos ama a ponto de entregar o Senhor, Cristo, né, por nós. Alexandra, mas eu me sinto... Eu sinto que Deus não quer eu perto dele, sei lá. Porque, sei lá, eu falho, eu tenho tanto falha. Eu pensava desse jeito, tá? Tô falando tudo que eu tô falando aqui é o que já passou pela minha cabeça. Mas eu sou muito falha. Não sei se o Senhor vai querer. Isso são coisas que vêm na nossa mente. Vem na nossa mente dizendo isso, que a gente sabe que não é divina, né? Justamente para que você não se aproxime. Porque se você se aproximar, se você descobrir quem você é em Cristo, você vai ser uma arma. Você vai ser uma pessoa transformada para ajudar mais pessoas que precisam dessa transformação. É por isso que eu tô aqui. Porque doeu tanto, fazer o meu querer, fazer a minha vontade, que teve um momento assim, de destroçado, assim, Deus, eu não aguento mais. Eu prefiro obedecer o que tu tá me dizendo para que eu faça, que tudo na vida existe, as promessas dele, inclusive, existe o obedecer, existe um processo, existe um dolorido aquilo, mas nem se compara. A opressão, a tristeza, a angústia, o medo que me acompanhava, porque era muito. E se eu não continuar buscando, ela volta. Ela volta e é com gosto de gás. E é muita. Então, assim, o Senhor, Ele quer sempre o bom, o melhor, o perfeito, o agradável para a sua vida. Eu deveria ter outro celular para mostrar aqui, porque através da palavra dele,
através do sacrifício de Jesus, se em algum momento você achasse, Deus, eu não sei se eu me aproximo de ti, porque eu me sinto falha, porque eu isso, eu aquilo, você tem livre acesso a Ele. Você tem livre acesso a Ele. Porque os seus pecados, os nossos pecados, os nossos, sempre que me incluindo, tá? Os nossos pecados, eles já foram levados na cruz. Os nossos pecados já foram levados na cruz. Ah, Alexandra, mas hoje eu senti um desejo, uma inveja. Senti inveja de fulano. Fofoquei. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todo dia. Acordou? Acordamos, Alexandra, acordamos. Colinha aqui. Acordamos. Acordou? Se renovou. Porque você não precisa fazer mais nada. Mais nada, 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 nada. Para que Ele te chame mais. Vixe, será que Deus só vai me amar se... Não, você... Quanto mais você obedece, mais Ele tá perto de você. Mais você vai ter... Mais você vai ter... discernimento do que você pode fazer na vida. E isso gera prosperidade, né? Mas não tem nada que você faça de mais ou de menos que faça com que Ele te ame menos, que Ele te ame mais ou menos. Não tem, né? Isso vale desde aquela pessoa que ontem estava fofocando, aquela pessoa que inclusive cometeu crimes ou algum pecado mais grave, né? Existem, na verdade não tem pecadinho e pecadão. Isso vale para qualquer um de nós, para qualquer erro nosso. A misericórdia dele se renovou hoje. Então você tem livre acesso a ele. Tenha tranquilidade quanto a isso. Você tem livre acesso a ele. E ele vai te dar a sabedoria correta, né? Se você aceitar uma sugestão, Quem quer uma sugestão aí? Quem quer? Leia Provérbios. Existe um ditado, existe alguém que falou, que eu não lembro agora, se você ler um capítulo de Provérbios por dia, você vai ser outra pessoa em um ano. Um capítulo só. Eu te desafio a ler um capítulo de Provérbios por dia. Só um. No momento eu estou lendo um Provérbios e um Salmo, né? Leia só um Salmo por dia, para você lembrar, porque fora da Bíblia fala que o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. A falta de conhecimento aprisiona, né? Uma pessoa que tem menos conhecimento, ela se sujeita a muita coisa. Do mesmo jeito é a nossa vida espiritual. Dentro da Bíblia, a gente tem a parte que diz que o Senhor fala, dá um Google, porque eu não sei tudo decorado. O meu povo perece, o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que você souber quem é você, você não vai aceitar ninguém. Sabe o que é ninguém? Pai, mãe, irmão, fulano, cicrano, namorado, marido. Você não vai aceitar ninguém dizer quem tu é. Inimigo vir no nosso ouvido, ó, porque ele está trabalhando diariamente, constantemente. A partir do momento que você souber quem é você, quem é você? Quem é Alexandra? Que o Senhor diz. Não é o que o mundo fala. Não é o que tu criou. Não é o que teu presente. Não é o teu passado. O passado está lá atrás. A partir do momento que você souber quem é em Cristo, não tem ninguém que te convença do contrário. Só que é ninguém. É ninguém. Você é amada. Amado. Você é especial. Não esqueça disso. Se possível, anote. Eu sou a mulher das anotações agora. Estou abrindo meu coração. Você é amada. Você é única. Você é especial. Você é... Não vai ter... Sabe o que é? Você não vai ter ninguém. Se o seu pai, a sua mãe decidisse ter um filho hoje, vou gerar uma nova Juliana. A Juliana está aqui com a gente. Vou gerar uma nova Juliana. Eu quero uma nova Juliana de novo. Mesmo que eles fizessem, não teria. Por quê? Porque o Senhor nos vê como únicos.
Você é único, nunca mais vai existir uma Alexandra, nunca mais vai existir uma Ana, nunca mais vai existir uma Paula novamente. Não vai. Mas do mesmo modo que Deus ele fez o mundo, fez a criação, ele também te ama de forma única. E ele fala isso na palavra dele. E era isso que ia acontecer comigo. Eu não queria ler a palavra, não tinha força. Por isso que eu tô aqui. Porque eu sei que essa mensagem é para alguém. Pode ter uma pessoa aqui comigo. Uma. Eu sei que essa alguém vai estar precisando dessa palavra hoje. Alguém. E se eu não consigo falar presencialmente, eu estou usando os artifícios que a gente tem. Porque eu sei que se o Senhor Jesus estivesse no mundo hoje, ele estaria nas redes sociais, propagando do reino. O que é o reino? O que é o reino? Você é livre. Muitas vezes eu escuto na minha mente: você não presta, você não pode, você não é, ninguém te ama, você é sozinha. Muitas vezes eu ouvia isso na minha mente. Você é só, você não tem ninguém por você. Eu tenho. Você tem alguém por você. Mesmo que você não tiver pai, você não tenha mãe, você tem alguém por você. Você tem Cristo. Você tem Deus. E conforme você buscar, conforme você se permitir se aproximar dele, ele vai te direcionar. Das coisas mais simples da vida, ele vai te direcionar. Porque existe o Espírito Santo, que ele te ajuda a entender a palavra e te ajuda a fazer o que é que o Senhor quer que você fale. Né? Vixe, Alex, o Espírito Santo fala contigo. Tá especial, sou não. Eu sou uma pessoa falha. Eu reconheço que eu sou uma pessoa cheia de defeitos, em processo constante, mas que o Senhor tem misericórdia de mim e de você também. E ele se revela conforme a gente se aproxima. Voltando ao pecado, né? Pecado, errar, falhar, fazer coisas o contrário do que ele quer. Naturalmente, o Senhor não consegue se revelar para você. O pecado, ele nos afasta dele. Mas você tem Cristo para nos aproximar dele e fazer com que os pecados... Ele já morreu antes da gente pecar, né? Se eu pecar amanhã, a morte dele já vai ter paga. Então, entenda isso. Você é única, você é especial. Não vai existir ninguém como você. Deus, ele te vê como alguém individual. Ele te entende. Ele te conhece. Ele te ama. Ele quer o seu melhor sempre, 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 sempre. E até o que a gente falha, que a gente, bicho, o negócio pra gostar de falhar é nós. Até quando a gente falha, a gente tem um advogado. Procura aí no Google, dá um Google. Jesus advogado. É um advogado que não pede nada em troca. Ele não pede nada em troca. Então você tem um advogado, né? Eu não lembro onde tem, mas tem uma parte da palavra que fala: se porventura você pecar, que vem a culpa, né? Quando a gente se sente culpado, a gente acha que não tem direitos. Não é isso? Isso já aconteceu comigo. Então, me sinto culpada. Então, eu não tenho direito. Tem. O seu direito tá lá, independente do que você faça. Então, você tem um advogado. Né? A palavra fala: se porventura pecares, você tem um advogado. Então, a forma de você ter sabedoria, vou te dizer o que funciona pra mim. Eu acordava na correria de manhã e disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou resolver tal problema? Como é que eu vou fazer tal coisa? E, por vezes, eu no meu trabalho, passando por crises, né? Problemas. E o Senhor dizendo: me busca. Aí você, mas vai doer. Me busque. Porque a dor que você está sentindo agora é maior e pior, mais dolorida do que você me buscar e precisar me obedecer e precisar abrir mão do seu eu. Me busque. Me busque de manhã cedo. Gente, principalmente de manhã cedo. A nossa, eu não sei se acontece com vocês, me confirme se eu estiver errada, mas depois que eu comecei a buscar mais o Senhor, ele começou a dizer o horário, às vezes até madrugada. Era tipo assim: por que eu tô acordando agora?
Era uma forma de eu me blindar, renovar a minha mente, né? Eu acho que, se não me engano, em Romanos fala que eu renovo a minha mente contra o que vinha, contra o que ainda ia acontecer no decorrer do dia. Então, ter sabedoria é usar o que ele nos fala no nosso dia a dia para que a gente consiga ter bons resultados. Bons resultados na vida, nas finanças, espiritualmente, emocionalmente, na família, né? Ter sabedoria é isso. É usar o conhecimento, né? Só que você só vai ter conhecimento se você ler. Você só vai ter conhecimento se você pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a entender essa palavra. O que é que tu quer que eu aprenda com essa palavra aqui nesse momento? E aí você vai ver uma vida verdadeiramente próspera. Verdadeiramente próspera. Gente, porque assim, prosperidade, eu tô até escrevendo um livro que fala sobre isso. Prosperidade, todos nós já temos. A gente só precisa acessar. Eu estou falando com propriedade dentro da Bíblia e fora da Bíblia, tá? Porque eu leio sobre a Bíblia, mas eu leio também coisas que são fora da Bíblia. Conhecimentos, finanças, espiritual, emocional. A prosperidade já tá aqui, ó. Bora falar de José. Não sei se você assistiu o meu vídeo no YouTube do José, sobre José. José, ele podia estar no poço. Quem conhece aí a história de José? Bota aí um acenal, um coração, alguma coisa. Tampei aqui, minha filha, a parte dos visualizados. Não sei quantas pessoas estão aqui comigo. Obrigada pela honra da sua presença. Eu espero que esteja sendo agregado a você. José, eu fiquei meditando sobre a palavra sobre José. Vou só escurecer aqui. José, a prosperidade já estava com ele. O Senhor já estava com ele. Iam matar ele, mas o propósito da vida dele, você também tem um propósito de vida. Independente do que você esteja passando hoje, você tem um propósito de vida. O propósito da vida de José era ser rei. Os irmãos ficaram com ciúme, ficaram invejosos. Um rapaz menor do que nós, mais novo que nós, vem bancar de dizer que teve 2 sonhos dizendo que nós se erguer para ele. Que história é essa? Que história é essa? Nada disso. Bora matar José. É um queridinho demais do pai. Se você for parar para ver isso espiritualmente, é isso que o inimigo quer para nossa vida. Deixa eu destruir ela. Ela é querida demais do pai. Ela é querida demais. Só que existe um limite até onde o Senhor permite que vá. Porque o Senhor, ele nos ama. E os nossos pecados é o que fazem com que a gente tenha... A desobediência faz com que a gente tenha resultados em cima da desobediência. Infelizmente, consequência, né? Ação e consequência. Então, voltando a José. O Senhor já tinha um propósito na vida dele. O Senhor já tem um propósito na tua vida. O processo vai depender de se tu quer seguir com ele, obedecendo, sabendo que existem momentos que você não vai fazer só o que gosta, ou se você quer seguir com a sua vontade, com o seu querer, com o que você gosta, com o que você ama. Mas sempre vai existir uma dor muito maior. Vai existir algo que você sabe que não dói, que dói muito mais, Então José, eu acho que tá travando. José, o Senhor estava com ele quando quiseram matar ele, quando ele foi pro poço, quando ele foi escravo, o Senhor já era com ele. Ele estava com ele em qualquer canto que ele tivesse. Sabe em qualquer canto? Gente, dá uma aceno aí, vê se tá ok aqui, que eu tô achando que tá travando. Aceno, coração. O Senhor já estava com José. Não importa onde ele estivesse. Ser rei era só uma forma de Deus honrar a família dele, honrar o povo dele, de Deus cuidar da vida de todos eles.
Mas o Senhor estava com ele em todas as situações. Tanto é que tem uma parte na palavra de José que fala, e isso é ter sabedoria também. Tem uma parte que fala, o Senhor estava com ele em tudo. Imagina, tu tá preso, tu vem de outro país e a pessoa te confia tudo. Era assim com a vida de José. Tu foi prisioneiro porque a mulher alegou que tu tinha tentado deitar com a tua patroa, né? E aí o carcereiro vai lá e te deixa a chave na tua mão. É sabedoria. A sabedoria dele vinha do alto. A sabedoria dele vinha do alto. Ele temia o que o Senhor poderia. Ele temia desobedecer ao Senhor. Ele temia. Né? Então o Senhor foi com ele nos dias ruins, já estava com ele, e levou ele até os dias bons, que foi o reinado, por amor ao povo dele. Né? Então ter sabedoria é isso, é você entender o que é que Deus quer que eu faça. Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Às vezes, quando a gente está assim, bem atento, um stories que alguém fala, você já entende. Senhor, eita, Senhor, eu entendi. Tô falhando, né? Preciso mudar essa roda, né? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Já estou encerrando. Nananã, nananã, nananã. Aí voltando à sabedoria. A sabedoria já estava com o Senhor antes da fundação do mundo. Se você ler Provérbios, ela se revela como uma pessoa. Se você tiver sabedoria, também Provérbios fala, que eu não sei onde, mas dá um Google. Ter sabedoria é melhor do que ter rubis e ouro. Olha aí. É melhor ter a sabedoria do que ter rubis e ouro. Ou seja, é melhor até do que ter dinheiro. Porque você tem decisões corretas, você está com as pessoas corretas e você tem resultados bacanas. Resultados que realmente agradam a ele. Que sempre a vontade dele vai ser também dar um Google boa, perfeita e agradável. Independente do que você estiver passando, tá? A vontade dele é boa, perfeita e agradável na sua vida. Tô encerrando. Agradeço por você estar aqui comigo até agora. Espero que tenha sido agregado para você. Espero que seu sábado seja maravilhoso. E se você quiser aceitar o desafio, leia só um capítulo de Provérbios. Um capítulo de Salmos em voz alta. Recite. Eu não sabia o poder das palavras. Eu não sabia. Muitas vezes vinha na minha mente, você não presta, você não pode, você não é, você não sei o quê. Um louvor da Fernanda Brum serviu assim. Tem um louvor dela que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Simples. Vem aquele momento, aquele sentimento de incapacidade, meu filho, vem demais, meu. Sentimento de capacidade, sentimento de angústia, sentimento de medo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Mas para isso eu tenho que me apossar. Já tá aqui, ó. A tua promessa, as grandes vitórias que o Senhor tem para te dar, já tá aqui, dita. Mas se você não se apossar, é igual o reinado, né? Alguém se configura, alguém foi chamado a rei. Ela sabe que vai ser chamada a rei. Se ela não se apossar do trono, ela não vai reinar. Ela não vai reinar. Então, do mesmo jeito, o que falta em nós é saber. Quando a gente sabe, a gente quebra as cadeias. Todas as cadeias. Todas. Então, o saber liberta. Saber quem é você. Não esqueça. Você é amada, você é única, você é especial. O Senhor quer o melhor para sua vida. Mas para isso você tem que se apossar. Porque o que vem na nossa mente reflete nas nossas ações. A gente acha que merece aquilo. Eu mereço isso que eu estou vivendo agora. Você merece o melhor dessa terra. A palavra nos dá essa garantia. Você merece reinar em vida aqui, tá? Existe uma palavra que fala reinar em vida. Reinar aqui.
E é claro que isso vai perpetuar para a eternidade também, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Vai que de repente eu volte em outro momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Tenha um bom sábado, viu? Beijão.